No dia de ontem, eu estive em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, participando como convidado de um evento que lembrou os 30 anos da Confederação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, Contrato. Estive lá a convite do presidente dessa entidade, o senhor Moacir Roberto Teschke. Em torno de 300 pessoas estavam presentes, autoridades de todas as áreas, município, estado e da União, e pediram que eu falasse um pouco sobre a conjuntura, como está o Congresso, como está a reforma da Previdência, para onde vai o mundo do trabalho. Teremos ou não teremos Ministério do Trabalho? Teremos Ministério do Meio Ambiente? Como fica as políticas de direitos humanos? Como fica a área da educação? Como fica ou não fica as privatizações? Enfim, senhor presidente, estive lá com muita alegria, porque a Contrato é uma das confederações que muito bem representam os trabalhadores do Brasil. Uma forma combativa, corajosa, responsável, aguerrida. São 30 anos de atuação com muito respeito de toda a categoria. A Contrato foi fundada em 26 de novembro de 1988, sediada em Brasília. A entidade representa 4 milhões de trabalhadores do segmento de turismo e hospitalidade. Em seu quadro de entidades filiadas estão 30 federações, 300 sindicatos distribuídos por todo o território brasileiro. Quero aqui ressaltar o trabalho do presidente da entidade, que é uma liderança incontestável desses trabalhadores, o senhor Moacir Roberto, que ontem, numa postura de grandeza, sai da presidência, ele que é diretor também da Nova Central, e passou para um cargo de vice-presidente, permitindo que um outro líder assumisse a presidência da entidade. Senhor presidente, eu quero aqui valorizar o setor do turismo e também turismo e hospitalidade. Estava lá o representante do ministro atual da área do turismo e, conversando com ele, ficou claro para mim a importância do turismo como forma de recuperação da economia e a geração de empregos. Lá mesmo, lá naquela bela cidade, eu tive a satisfação de ficar ali no marco principal dos 3 países, Paraguai, Argentina e Brasil. Assisti um espetáculo dos 3 países juntos, mostrando uma unidade e o compromisso com o desenvolvimento do turismo naquela região. Senhor presidente, num país como o nosso, com 8 milhões de quilômetros quadrados de belezas naturais e infraestrutura em grandes cidades, qualificação profissional e respeito ao trabalhador do turismo e hospitalidade são essenciais, porque eles é que fazem a ponte com os milhões de turistas que chegam no Brasil. O Brasil não explora nem as belezas do Rio Grande, não por ser gaúcho, dos pampas gaúchos, do minuano, dos rios, das fazendas, da tradição, como não explora corretamente a beleza das nossas praias, aí eu podia me referir dos mais diversos estados, inclusive do seu, como não explora a história de nós outros, construída desde que aqui chegamos em 1500. E é uma história bonita. E lá eu vi muita gente falando, senhor presidente,
da importância do turismo, que pode ser uma grande fonte geradora de emprego e rendas para o nosso país. Eu sempre digo que todos têm a ganhar com investimento numa mão de obra qualificada. Estou olhando aqui para trabalhadores e trabalhadoras e empreendedores da área do turismo. Investir no funcionário, o empresário e o turista que sempre irá voltar e falar bem do nosso país. Tem que haver uma caminhada, como a gente diz, irmanada. O caminho a gente faz caminhando, diz o poeta, daqueles que investem no setor, valorizando os seus trabalhadores. A Contrato está na vanguarda dessa preocupação, pois entende que seu papel extrapola simplesmente obrigações de representatividade, mas que visa a qualidade de vida de toda a sociedade, dos turistas, dos migrantes, dos imigrantes, dos empregadores e dos empregados. Essa posição que lá percebi com muita clareza de responsabilidade social, numa visão macro, é que coloca a população em primeiro lugar, mostra a seriedade desta confederação. Senhor presidente, na ocasião recebi um troféu, como a gente diz, um mimo, pelo reconhecimento do trabalho do nosso mandato, que não é só meu, em prol dos trabalhadores de todas as áreas, e não somente, como eles disseram, do turismo e hospitalidade. Das pessoas com deficiência, do idoso, dos aposentados, dos salariados, dos micros, médios e também grandes empreendedores, porque aqui dialogamos com todos. Destaco que a celebração foi lançada um livro, que nesta celebração foi lançado um livro alusivo aos 30 anos da Contrato. Eu lembrava, na minha fala, 30 anos da Contrato, 30 anos da nossa Constituição. Acompanhei o crescimento da Contrato e ajudei a escrever a Constituição, junto com tantos outros parlamentares, embora poucos ainda estão na vida pública. Recebemos também lá o representante do Correio, esta estatal do qual eu tenho o maior respeito e que leva nossas informações para o mundo de uma forma muito competente. E eles apresentaram ali um selo dos 30 anos da Contrato, como também fizeram os 30 anos da Assembleia, do trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, que é a Constituição Cidadã, liderado, nunca esqueço, por Ulisses Guimarães. A inauguração da marca filatélica, que marca o início da utilização dos selos, foi feita por mim, a convite do presidente da entidade, e também pelo presidente da Contrato, o senhor Moacir Roberto, e o vice-presidente da Confederação, Wilson Pereira, que também preside a Federação de Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado do Paraná, FETEPAR. Mais uma marca que mostra a importância da Contrato e nada mais emblemático que uma confederação que roda esse país defendendo toda a nossa gente, repito, empregados e empregadores, trabalhadores do turismo e hospitalidade. Que essa emblemática mensagem que passa a fazer parte de correspondências do Brasil pelo mundo, viu nossos Correios. O selo foi assinado e carimbado não somente por mim, mas também pelas lideranças sindicais, lideranças do município, do Estado e da União, que estavam lá presentes, e esse selo fará parte do acervo do Museu dos Correios. Assim, termino dizendo, senhor presidente, que o presidente da Contrato, Moacir Roberto Tesch, está passando o bastão da entidade para o seu vice-presidente, Wilson Pereira, que me acompanhou durante o período que eu estive lá, e também o presidente ali da cidade,
e o assessor que me mostrou os pontos turísticos de Foz do Iguaçu. É inegável que as cataratas, o Parque dos Pássaros, e assim fomos andando pelaquela região. Mas dizer que o Wilson Pereira assumiu o cargo a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Meus cumprimentos também ao Luiz, dirigente sindical da cidade, que foi quem me acompanhou e foi me inteirando da fonte de turismo que é aquela região. Termino, senhor presidente, desejando muita boa sorte ao próximo presidente da Contrato, que tenha certeza fará ele, eu tenho certeza, um grande trabalho. Eu disse a eles que podem contar sempre comigo, como sempre contaram, independente da marca que a Contrato pertence à Central. Eu tenho uma relação com todas as centrais, todas, nesse caso é a Nova Central, e me orgulho de ter recebido sempre o apoio de todas as centrais. Em cada embate que faço, seja nas peleias do dia a dia, aqui ou lá fora, ou mesmo nas campanhas eleitorais, e não são ajuda financeira, são ajudas políticas daqueles que acompanham o nosso trabalho aqui no Congresso. Termino, senhor presidente, lembrando, eu lembrei lá, eu tenho 32 anos de parlamento, entrei na Constituinte e nunca saí, são 4 mandatos de deputado federal, agora eu vou para o 3º mandato como senador. E durante todo esse período, eu fiquei sempre fiel às causas, nunca mudei o meu eixo de atuação e do que defendo em qualquer lugar que vou, seja nos 27 estados, eu sempre falo 27, é 26 mais o DF, mas nos 27 estados do nosso país, quando mesmo, nas poucas vezes que fui ao exterior, mas quando fui, foi para numa atividade do Luther King dos Estados Unidos, já tinha falecido, claro. Outra vez fui à África do Sul, em nome do Congresso, com mais 6 parlamentares, exigir a libertação de Nelson Mandela. Outra vez, tive na Nicarágua numa missão de paz, onde foram empresários, foram padres, pastores de diversas religiões, buscando o entendimento e que não acontecesse lá um massacre. Quando estive aqui, mesmo no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, foi na busca da liberdade de Lilian e Universindo Celiberti, que haviam sido raptados aqui no Brasil e tinham desaparecido naquele círculo que envolvia esses 3 estados. Confesso que fui somente uma vez a Genebra. E por que uma vez só? Não consegui entender bem o que tantas missões fazem lá em Genebra, porque eu entrei de lá como saí. E preferi, então, não fazer mais comentários, mas analiso friamente a importância que é a OIT, mas que tem que se reciclar também. Aqueles encontros de Genebra, se não se reciclarem, como entendo e o movimento sindical entende, que tem que se reciclar. Para concluir. Quando falo das centrais, federações, confederações, como também os partidos políticos têm que se reciclar, reavaliar a forma de fazer política. É inegável. E lá eu falei tudo isso, que o que houve aqui no Brasil, de uma forma ou de outra, foi um alerta que a população não aceita mais a forma como nós outros, porque nós todos pertencemos a um partido político, estamos fazendo a política nesse país. Termino, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, só dizendo que, apesar disso tudo, eu sou um otimista, porque eu sempre digo que o pessimista é um derrotado por antecipação. Esse país tem que dar certo.